Meus irmãos, mais uma vez aqui, Reverendo Jonatas, para falar com vocês mais um pouquinho sobre aconselhamento redentivo. Hoje eu queria responder à pergunta: o que é que a gente deve fazer quando a gente perceber que o nosso aconselhado é um incrédulo? Pois é, essa é uma das questões que geralmente aparecem, causa muita dúvida e as pessoas não sabem como responder e ficam um tanto quanto constrangidas, porque afinal de contas elas de fato foram ensinadas que o aconselhamento não é para qualquer um. Ou seja, é só para crente. E a pergunta é, quando a gente encontra um aconselhado que é incrédulo, o que vai eventualmente acontecer, você fica com essa dúvida: o que eu devo fazer? Eu já fiz essa pergunta para os meus mestres em aconselhamento bíblico e recebi a seguinte resposta: você deve interromper o aconselhamento e começar a evangelizar. E eu, como tenho uma cabeça muito imaginativa, fiquei pensando, o que eu devia fazer na prática? Devia parar o aconselhamento e dizer assim: olha, percebi que você não é um crente, então nosso aconselhamento acaba por aqui, eu vou pegar uma Bíblia e eu gostaria que você ouvisse uma pregação de uns 40 minutos, 20 minutos talvez. No aconselhamento bíblico clássico, existe um entendimento diferente a respeito de como a gente deve lidar com o incrédulo nesses casos. Só para a gente não ficar aqui alimentando uma falsa expectativa ou uma falsa ideia, eu gostaria de salientar uma questão. Geralmente as pessoas me perguntam também qual é a diferença entre o aconselhamento bíblico clássico e o aconselhamento redentivo. Eu não sei porque as pessoas querem tanto saber qual é a diferença quando essas duas escolas são escolas irmãs, membros do mesmo movimento. Todo mundo nessas duas escolas são conselheiros bíblicos. Mas bíblico no sentido de que a gente procura nas escrituras as respostas e a gente estuda as escrituras para obter a nossa teoria. Mas, antes de você ficar pensando muito nas diferenças, lembre-se de que diferença não significa briga nem desentendimento. Significa que nós temos perspectivas diferentes. Não é muito diferente, por exemplo, quando você pensa na teologia reformada, que possui dois grandes ramos, os presbiterianos e os reformados. Nós pensamos basicamente as mesmas coisas, mas não temos as mesmas formas de governo, temos detalhes doutrinários diferentes, mas isso não impede que nós sejamos irmãos. Então, nesse caso, quando a pessoa é um incrédulo, a gente percebe uma diferença um tanto quanto clara. A maneira como a gente vê a questão é diferente. Nós não entendemos que o aconselhamento seja só para o cristão, no sentido de que o próprio Dr. Adams via a questão. Para ele, o aconselhamento ele é uma ferramenta de santificação e, portanto, você não deveria buscar a santificação de quem não é regenerado. Mas, da perspectiva do aconselhamento redentivo e da perspectiva de muitos conselheiros bíblicos, é bom dizer, não é bem assim. O aconselhamento, eu entendo, para incrédulos, ele deve ser pensado como uma implicação do fato de que o aconselhamento é parte do ministério da palavra. Com isso, eu não quero dizer que só pastores devam aconselhar, mas digo isso até por escrito, porque já o fiz, que aconselhar é parte da vocação pastoral, parte do ministério pastoral e deve sim ser esperado de um pastor, mas esse é assunto para outro vídeo. Então, eu entendo que quando a gente pensa que o aconselhamento ele é parte do ministério da palavra, ele tem o mesmo caráter da pregação, ou seja, que é apresentar a palavra de Deus de modo convincente, profundo, exegético e prático, apelando ao coração. Ou seja, o aconselhamento tem também, como a pregação, o mesmo objetivo: alcançar o coração do incrédulo com o evangelho, para que com isso ele seja transformado, e alcançar o coração do crente, para que com isso ele seja edificado, ou seja, para que ele cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então, aconselhar o incrédulo é uma forma de evangelizar, é uma forma de discipular. A gente não tem problemas com discipulado. Mas discipulado e aconselhamento são coisas diferentes. Será? Se o aconselhamento é parte do ministério da palavra, o aconselhamento tem muito maior parentesco com a pregação. E discipulado pode ser apenas um modelo no qual essa ministração da palavra de Deus é viabilizado. Mas voltando para o nosso ponto aqui, eu sei o que você deve estar pensando. Que, ok, eu até chego a pensar que seu discurso tem algum sentido, mas
Se a gente for parar para pensar assim, nós temos um problema prático. Qual é? Se a gente pede para um incrédulo fazer alguma coisa que está na Bíblia, ele não vai conseguir sem o Espírito Santo. É como fazer uma fábrica de hipócritas. Você vai criar fariseus, você vai dizer para as pessoas o que elas devem fazer sem elas terem condições de fazer. Qual é o ponto aqui? É que a diferença está na perspectiva. Não se trata de tentar santificar quem é incrédulo. Me permita usar um exemplo aqui para ver se o meu ponto fica mais claro, que é o de que o ministério da palavra é composto de pregação e aconselhamento, mas eu estou abordando isso da perspectiva da implicação prática. Olha só, o exemplo que me vem à cabeça é o do profeta Ezequiel, quando ele é levado para o vale dos ossos secos, e o Senhor diz para que ele profetize para aqueles ossos secos. Mas antes, o Senhor desafia Ezequiel. Ele diz assim: profeta, você acredita? Mas eu estou falando aqui na minha própria versão. Não pensa lá se eu não estou parafraseando o que está acontecendo. Ezequiel, você duvida que esses ossos voltem à vida? E aí Ezequiel não duvida de Deus. Ele diz: o senhor que sabe, se o senhor desejar, acho que volta à vida. Ele falou: então profetiza a eles. E Deus dá a mensagem. Então, quando Ezequiel começa a profetizar para os ossos secos, eu, em toda a minha vida, sempre paro essa leitura e me pergunto: da onde saiu a fé de Ezequiel? Porque eu acho essa passagem curiosíssima, porque se eu fosse o profeta, eu teria perguntado para o Senhor se não era, então, melhor esperar para que primeiro a vida fosse concedida àqueles ossos secos, lembrando que eles não eram apenas cadáveres, mas os ossos já estavam ressequidos. Eu pensava assim: não é melhor então esses ossos primeiro virem à vida, e estando já vivos, então eu posso apelar às suas consciências, às suas emoções e pregar o evangelho? Não seria mais fácil então, Senhor? Essa seria a minha pergunta se eu fosse o profeta Ezequiel. Mas o que a gente observa no relato é que a própria mensagem era uma mensagem de vida, mas também uma mensagem vivificante. Porque quando Ezequiel resolve obedecer ao Senhor e profetizar aqueles ossos secos, a gente lê que o próprio profeta diz que à medida que ele pregava, a vida foi entrando naqueles ossos e eles se tornaram um exército. Agora, se você disser que isso só vale porque era uma pregação e não um aconselhamento, então você é daqueles que não acredita que o ministério da palavra tem um aspecto público e um aspecto mais a miúde, mais privado, que é composto de pregação e aconselhamento. E essa perspectiva, como se pode perceber, tem implicações práticas. Então, respondendo à sua pergunta, o que é que eu devo fazer quando eu encontrar um incrédulo no aconselhamento? Eu vou me permitir aqui parafrasear o apóstolo Paulo para responder a sua pergunta e dizer: aconselhe a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. O objetivo final é, meu irmão, seja fiel na abordagem de qualquer texto bíblico, seja ele abordado publicamente numa pregação ou abordado em privado em um aconselhamento. O objetivo final de um ministro da palavra e de qualquer crente que ministre a palavra de Deus é ser fiel. Deixa o resultado nas mãos do Senhor. É isso que eu acredito que você deve fazer caso você encontre um incrédulo por aí. Deus abençoe, bons aconselhamentos para a glória de Deus.